Comportamentos desafiadores. O que fazer na hora da birra quando você não tem mais recurso nenhum? Eu sou Regina Pimentel, do Reflexões de Mãe e Prof, e nesse vídeo você vai saber um pouquinho mais de como agir durante uma crise de comportamento desafiador da sua criança. Você já passou por algum momento muito desafiador com seu filho, onde ele chorou muito, se jogou, se debateu, não quis ir embora do parquinho, ou queria muito um brinquedo, ou queria muito uma comida, um doce no supermercado, e você não sabia o que fazer? Quem nunca passou por isso como mãe, né? Direto a gente tem momentos em que a gente não sabe como agir com a criança. E aí a gente pensa, eu faço o quê? Deixo chorando, dou um grito, para com isso e vamos embora, e levo a criança à força para casa. O que é que eu faço se todas essas coisas não resolvem o problema? São comportamentos agressivos até da parte do adulto e que geram ali no momento uma resolução, né? Então você pega a criança à força e leva, ela vai embora. Mas e depois? Isso vai extinguir esse comportamento? Ou vai continuar acontecendo? O que fazer? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o comportamento desafiador da criança tem a ver com uma necessidade que ela teve em algum momento e que ela não foi atendida. Então, a criança coloca na cabeça dela que ela tem a necessidade de ter aquele doce. É uma necessidade. E quando essa necessidade ela não é atendida, ela fica chateada, se frustra, chora, enfim, e acontece ali o comportamento desafiador. Então, ela tem uma necessidade e essa necessidade não foi atendida. Por isso, gera esse momento desafiador. Outro ponto importante que a gente precisa entender é que a criança, ela não tem o cérebro maduro como de um adulto para compreender e para expressar seus sentimentos e as suas emoções. Então, quando a criança chora, joga coisas, se joga no chão, é uma forma dela expressar aquilo que ela está sentindo. Às vezes a gente como adulto tem vontade também de se jogar no chão, mas a gente tem o cérebro um pouco mais desenvolvido para saber que esse não é um comportamento adequado. E aí a gente tem outras maneiras de se expressar, né? A gente conversa, a gente usa as palavras e aí consegue resolver o problema. Mas a criança, ela não tem essa habilidade cognitiva ainda para conseguir, né, ali resolver essa solução. Outra coisa que ela ainda não tem é a flexibilidade mental da resolução dos problemas, né, de você estar indo por um caminho e precisar se desviar e fazer outro caminho. O cérebro dela ainda não está pronto para conseguir, né, fazer essa mudança de rota. Por isso ela precisa de ajuda. Então, o que a gente vai fazer no momento da birra, no momento do choro, no momento daquela frustração enorme? Você vai acolher a sua criança e depois vocês vão conversar, porque de nada adianta você dar um sermão na criança, ficar ali falando, tentando explicar qualquer coisa, que ela não vai te entender e não vai entrar nada, aquilo não vai fazer nenhum efeito posterior na criança. Então o que você vai fazer? Acolha a sua criança, abrace, ofereça um abraço, né? Não vá só abraçando, apertando a criança. Ofereça um abraço, ofereça um copo com água, ajude a criança a respirar de forma profunda, para que ela vá se acalmando, né? Para que ela vá ficando tranquila. Dê à criança a oportunidade de verbalizar o que ela está sentindo. Então, como você vai fazer esse processo? Você se aproxima da criança e fala: filho,
eu estou aqui com você. Você precisa de uma água? Você aceita um abraço? Espera, dá tempo para a criança responder. Tem crianças que preferem ficar sozinhas. E aí você vai recuar, né? E esperar ali 3, 4, 5 minutinhos até que a criança se regule. E aí você pode voltar a se aproximar e perguntar novamente o que você pode fazer para ajudá-la. Quando as coisas estiverem calmas, em um outro momento, você pode retomar esse assunto sem apontar para a criança, olha, você fez aquela birra toda lá no supermercado, então vamos conversar sobre isso. Não, traz uma história com um fundo moral relacionado a isso. Você pode explicar que naquele momento não era possível, ou que aquele doce não ia fazer bem para ela. Não precisa dizer um montão de coisas. Você diz poucas palavras, mas que sejam claras e objetivas para que a criança entenda o que você está querendo dizer para ela naquele momento. Então vá, né, no ponto certo. Então a criança que se joga no chão porque quer muito um chiclete no mercado, você vai dizer para ela, por exemplo, olha, antes do jantar, filho, a gente não come doce. E por isso, então, a gente não vai levar esse chiclete. Você vai dizer para ela que esse não é o momento de chupar o chiclete. Ou você vai dizer para ela que tem alguma coisa lá em casa, né? Você pode comer a sua balinha que tem lá em casa no momento certo. Vai dando opções para a criança. Ai, Gina, nada disso resolveu porque ele queria exatamente aquele chiclete. E não está dentro da nossa filosofia comprar esse tipo de coisa. Então você vai dizer, filho, isso não é um alimento que faz parte, né, da nossa alimentação e por isso nós não vamos levar. Esse é um ponto, né, a questão da alimentação, mas pode ter aí outras tantas histórias, né, que vocês passam e precisam às vezes entender o que aconteceu ali para ajudar a sua criança. Você já passou por algum momento assim? Coloca aqui nos comentários qual foi a sua história com o seu filho, qual foi o momento mais desafiador que você já passou e o que você fez para ajudá-lo. Então, continuando aqui nas nossas questões, o que a gente pode fazer? Então, você acolheu a criança, respirou com ela ali, ajudou a criança a se acalmar. Você vai conversar com ela rapidamente sobre esse assunto, né? Você vai dar opções para ela posteriormente, né? Do que ela pode fazer, né? Então, para se acalmar, de repente a criança não está conseguindo se acalmar, você ofereceu água, você ofereceu um abraço, você se dispôs, a criança não aceitou. Você pode oferecer para ela fazer um desenho, de repente. Você pode oferecer para ela uma atividade que mexa o corpo, que às vezes a criança precisa extravasar uma energia que está acumulada ali, então uma atividade com movimento é legal. E aí a gente precisa entender esse comportamento, saber qual foi o gatilho e investigar. Outro ponto importante é verificar se as necessidades fisiológicas da criança estão sanadas, porque às vezes a criança está com fome, às vezes ela está com sono, às vezes ela precisa ir ao banheiro ou ela está com a fralda suja e tudo isso gera comportamentos desafiadores. Ninguém gosta de estar com fome por muito tempo. Ninguém fica confortável com uma roupa suja, se sentindo mal, com sono, né? Então a criança também não sabe como lidar com isso. E aí gera um comportamento desafiador que às vezes a gente pensa que o gatilho foi o chiclete, o não porque você não deu o chiclete. Mas às vezes isso veio porque ela estava com fome, porque ela estava com sono, né? E aí ela não consegue ali se acalmar diante de uma dificuldade como essa. Então você precisa investigar e entender qual foi o verdadeiro gatilho desse momento desafiador. Outra coisa importante
a ser levada em consideração é que as crianças elas precisam de rotina e ordem. Quando alguma coisa precisa sair da rotina, né? Então, a gente vai fazer uma viagem no final de semana. E o que você pode fazer para dar uma segurança para sua criança? Previsibilidade. Então você vai dizer para ela: filho, hoje nós vamos viajar. A viagem vai ser um pouco longa, nós vamos demorar um pouquinho para chegar. Leve ali com você na viagem algumas coisas que a criança pode fazer enquanto vocês estão, né, se locomovendo. Assim a criança ela não vai ficar entediada por muito tempo. Não que o tédio seja ruim, é até importante que ela tenha momentos, né, de ócio, a gente chama, mas também saiba que ainda leva um tempo até chegar no ponto de destino, e isso vai tranquilizar a criança. A previsibilidade. Antes de sair do parquinho, nós falamos num outro vídeo que está aqui no canal sobre isso, né? Sobre dar tempo para a criança, previsibilidade. Então, antes de sair do parquinho, marca lá 5 minutos, né? Dali, você avisa a criança, daqui 5 minutos nós vamos embora. Dali 2 minutos você avisa, daqui 3 minutos nós vamos embora. E assim você vai dando previsibilidade para a criança. Eles precisam disso e é importante para que ela saiba que as coisas vão mudar, que o cenário vai mudar, tá bom? Então pense aí uma forma de dar previsibilidade para sua criança e assim ela vai conseguir lidar melhor, né, ao invés de ter comportamentos desafiadores. Outro ponto que a gente precisa entender, né, quando a gente fala sobre comportamentos desafiadores, é que a criança ela ainda não tem o cérebro maduro, né? Nós já falamos um pouquinho sobre isso. Então, ela não tem o cérebro maduro para lidar com algumas situações. Você não pode exigir da criança um comportamento de um adulto. Ela ainda não consegue reproduzir isso. Ela é imatura fisicamente e cognitivamente para entender algumas coisas. Ela só precisa de acolhimento e se acalmar, né? Conversar com a criança sobre sentimentos e emoções também é importante, porque ela vai saber de uma próxima vez verbalizar isso. Ah, mas eu vou falar sobre isso no momento da birra, da frustração? Não. Isso são coisas que você vai trabalhar previamente. Então, antes que aconteça qualquer coisa, né, num momento de tranquilidade, através de um livro, através de uma história da sua própria vida, você vai mostrando para a criança e falando para ela sobre a raiva, sobre frustração. Você vai dizer para ela sobre alegria, sobre tristeza. Você vai falar sobre todos os sentimentos e as emoções. Para a criança muito pequena, isso é muito abstrato. Então ela não vai conseguir visualizar isso de uma forma tão rápida e fácil, porque a criança até 6 anos, ela precisa de coisas concretas. Há pessoas que colocam os sentimentos em cores. E já aconteceu de uma criança me dizer: Regina, o tia Rê, o meu coração ficou todo preto, ou os meus olhos ficaram pretos, para exemplificar que ela sentiu raiva naquele momento, que o coração dela estava pesado, que ela ficou chateada. Então ela colocou em formato de cores o que ela estava sentindo, né, naquele momento. Às vezes a criança não vai saber falar exatamente o que ela estava sentindo, mas ela vai demonstrar de alguma forma o que isso representou para ela. Um outro ponto que é muito importante é você validar o sentimento da criança. Então, quando a criança te diz como ela está se sentindo, eu estou triste, você valida esse sentimento. Por quê? A criança que se sente triste por algo que a gente julga irrelevante, mas você ficou triste só porque não pegou aquele chiclete?
Sim, para ela era muita coisa. Então você valida esse sentimento. Ah, sim, filho, eu entendi que você ficou triste. Eu sinto muito porque você ficou triste. Eu entendo que você esteja triste. Essas são formas de validar o sentimento da criança. E aí você vai dizer, mas nós não consumimos chiclete aqui na nossa alimentação. Nós podemos comer outra coisa, e aí você dá uma opção. Nós podemos comer uma uva passa. É uma opção saudável aí para você trocar, né, a bala ou o chiclete por algo que não vai fazer mal para a criança. Então você vai validar o sentimento dela, e validar o sentimento dela não quer dizer que você concorde com o comportamento que ela apresentou naquele momento. Então você pode até dizer, eu entendo que você está chateado, que você está frustrado, mas bater não é aceitável. Você pode perguntar para a criança qual é a forma mais adequada de lidar com esse sentimento. O que você pode fazer ao invés de bater? Eu posso respirar fundo, eu posso fazer um desenho, eu posso conversar, eu posso dizer, colocar em palavras o que eu estou sentindo, né? Eu posso passear no jardim, eu posso mexer na terra. Se a criança tiver condições de dar essas opções, você escuta e aí você diz para ela, então da próxima vez que você se sentir assim, você pode fazer uma dessas coisas. Se a criança não trouxer nenhuma opção, você pode ir dando algumas opções para que ela saiba, né, que ela pode fazer outras coisas, que tem outra forma de lidar com isso. Um outro ponto importante é de você entender que as crianças, elas precisam e elas pedem por limites. Então, quando um comportamento desafiador acontece e para evitá-lo da próxima vez você cede para a criança, então hoje eu neguei o chiclete, mas amanhã eu vou entregar o chiclete porque eu não vou passar por isso de novo. Você cede para a criança uma regra ou um limite que você já tinha estabelecido, isso vai gerar cada vez mais comportamentos desafiadores. Porque quando a criança procura um limite e ele não é colocado para ela, ou ele é cedido, então imaginemos uma barreira, né? Pensa que a gente tem uma barreira aqui na metade da minha mão, e aí a criança vem até essa barreira e ela testa se a barreira vai cair ou não. Então ela cutuca a barreira e a barreira se afasta. Opa, ela vai mais para trás. Eu vou tentar mais uma vez. E ela vem e tenta de novo e a barreira se afasta. E a barreira vai se afastando, até que chega um ponto que você já tem dificuldade de conversar com a criança relacionada àquele limite, porque ela não vai mais te ouvir. Ela já foi tão longe na barreira que aquilo para ela já é comum, já é algo normal, já é algo possível. E aí quando você restabelece esse limite, então quando você traz a barreira para o lugar que ela deveria estar, opa, agora ela não sai mais. Então o comportamento, a princípio, vai ser um comportamento desafiador por algum tempo, mas a longo prazo a tendência é que esse comportamento se extinga. Agora, se você continuar cedendo para a criança todas as vezes, ou algumas vezes cede, outras não, isso não gera previsibilidade, isso não gera confiança, isso não gera segurança na criança, porque ela nunca vai saber qual vai ser a sua reação para essa mesma situação. Então é importante que você perceba que o limite estabelecido é importante. A criança precisa dos limites, até porque nós vivemos numa sociedade onde existem regras e limites, e toda criança precisa de regras e limites. O que a gente pode fazer de diferente da nossa metodologia tradicional, né, de como eu fui educada, de provavelmente como você também foi educada, é a forma como nós vamos colocar esses limites para a criança. Você pode ouvir a criança,
entender o que ela quis dizer naquele momento, validar o sentimento dela, mas não ceder para aquilo que é uma regra, para aquilo que é um limite, para aquilo que faz parte das crenças, né, das regras morais da sua família. Então, cada família tem um estilo diferente de viver. E dentro desse estilo, vocês vão estabelecer aí as regras e os limites. E aí, dentro disso, você vai dizer para ela o que pode e o que não pode fazer. Você não precisa dizer não para ela o tempo todo, mas você pode sim dizer o que ela pode fazer, né? Então, você pode comer uma uva passa depois do jantar. O chiclete vai ficar no mercado. São formas da gente mostrar os limites para a criança de uma forma respeitosa, positiva e sem que necessariamente você precisa colocar, né, empurrar goela abaixo algo para aquela criança. Então, valide o sentimento da sua criança. Esteja disponível para ela sempre que ela precisar de você e não deixe com que os limites sejam quebrados constantemente. Regina, mas regras, elas têm exceções. Sim, regras têm exceções. E também quando acontecer uma exceção, você pode verbalizar para a criança que aquilo é uma exceção, que aquilo não vai acontecer sempre. A gente volta na questão da previsibilidade que a gente falou no início desse vídeo. Então, diga para ela, hoje, de forma excepcional, nós podemos levar essa bolinha, nós podemos levar esse brinquedo, nós podemos levar esse biscoitinho aqui. Mas saiba que nem sempre nós vamos fazer isso. Combinado? Combinado. Fazer combinados com a criança também são importantes para que quando começar a surgir, né, aquele calor do comportamento desafiador, você pode lembrá-la. Lembra-se que nós combinamos em casa que hoje nós não íamos levar nada no supermercado? Ela provavelmente vai dizer que sim. E aí você confirma então. Pois é, hoje nós não vamos levar nada no supermercado, tá bom? Abraça a criança, faça que esse momento seja leve para a criança e para você também. Então, não coloque um peso, hoje a minha criança se jogou, chorou muito, foi muito difícil e a culpada sou eu, né? Não coloque, não traga para o lado da culpa. Traga sim para o lado da responsabilidade. Quando a gente tem responsabilidade, a gente procura formas diferentes de agir. Quando a gente traz para o lado da culpa, a gente só se martiriza, né? Então, a responsabilidade vai fazer com que você acolha o seu próprio sentimento, as suas próprias emoções naquele momento e veja adiante. Então, a próxima vez, como eu posso antecipar esse problema e ajudar o meu filho nessa situação? Entende que é diferente de trazer para o lado da culpa? Todas as vezes que você passar por um momento desafiador de comportamento com o seu filho, lembre-se, ele é uma criança, ele ainda não tem maturidade para isso. Acolha e valide os sentimentos dessa criança e tenha regras e limites bem claras para que ele entenda quais são os combinados e qual vai ser o seu comportamento e a sua reação diante das mesmas situações. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e não se esqueça, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!